Por isso é muito importante que você se organize. Vamos ler de novo, João capítulo 3, verso 8. Abra sua Bíblia. Amém. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Senhor, nós oramos para que o Senhor possa nos abençoar e nos dar revelação do pleno conhecimento da Tua verdade. Ó Deus, fala conosco de uma maneira sobrenatural. Dá-nos fome pelo Teu Espírito, dá-nos temor no nosso coração, dá-nos graça e liberdade para compartilhar da parte do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu relatei uma pesquisa para você na parte da tarde. Essa pesquisa foi feita com 7.000 igrejas. Essas igrejas, elas pregaram 560 mil sermões para dezenas de milhares de pessoas durante um ano, e não ganharam nenhuma alma. E provavelmente essa pesquisa acho que ela foi feita nos Estados Unidos. E quando a gente ouve uma notícia dessa, a gente fica pensando que ou tem um problema muito sério com a mensagem, ou com os mensageiros, ou tem um problema muito grande com os dois. E sempre nós temos que avaliar isso na nossa vida. Qual que é o resultado da obra que nós estamos envolvidos? Nós vivemos numa geração que em muitos momentos tem faltado, na verdade, o poder de Deus. Eu me lembro de uma história de um rapaz que visitou 2.000 casas para pregar o Evangelho e não ganhou ninguém. E perguntaram para ele: e agora, o que você vai fazer? Você é um evangelista? Ele falou: agora eu vou visitar 4.000. Quer dizer, ele não entendeu nada. Ele não entendeu que não era a quantidade de visita, era a qualidade da visita dele que estava com problema. Estava faltando o quê? Poder na vida dele. Olha para cá, preste atenção. Se nós queremos participar de um mover de Deus, nós temos que ter o poder de Deus sobre nós, para que nós possamos cumprir esse propósito, porque a obra de Deus, ela é sobrenatural. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 23, verso 29: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Diga comigo: a palavra de Deus é fogo e martelo. Efésios 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Adriano, depois lembra de fazer uma cópia desse DVD para você e me devolver, que eu esqueço. Eu preciso dele. Se a palavra de Deus falada através de nós, aonde nós vivemos, não foi esse fogo que queima no coração das pessoas, não foi esse martelo que esmiuça, que quebranta o coração, debaixo do poder do Espírito, então a nossa obra, ela é uma obra fracassada, que não vai acontecer nada. Eu volto a dizer, nós não podemos cair no engano de que basta organizar uma igreja em células, fazer uma estratégia, estabelecer alvos, se nós não temos o poder de Deus diante de nós. Em toda a história, os homens que foram usados por Deus, os moveres de Deus na igreja, todos estavam seguidos pelo seu poder. A palavra de Deus tem que queimar, tem que quebrantar. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, a Bíblia diz: a minha palavra, Paulo está dizendo, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, até porque
ele era criticado nas suas pregações, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Os apóstolos, eles eram homens cheios do Espírito Santo, eles eram homens cheios do poder de Deus, e a Bíblia fala que eles foram usados para transformar, para tocar aquela geração. Nós não temos como tocar uma geração se não formos cheios do poder de Deus. Isso é fundamental na vida cristã. Atos, relatando a respeito dos apóstolos, no capítulo 17, verso 6, a Bíblia diz: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. O que será que poderiam dizer a nosso respeito? Que honra, hein? Eles estavam, na verdade, fazendo uma crítica, mas era uma honra. Esse pessoal que está virando o mundo de cabeça para baixo chegar aqui em Belo Horizonte. Esses crentes são terríveis. Meu Deus do céu, nós temos que fazer alguma coisa, porque onde eles entram, as pessoas estão virando crente. Esse era o relato atualizado. Olha o que Jesus diz em João 15,16 para os apóstolos, logo depois que, pouco antes dele subir, ele deixa ali uma palavra final para eles. Olha só, João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim. Na verdade não é essa palavra que eu quero ler não, mas vou ler essa também. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Ou seja, a vontade de Deus é clara. A vontade de Deus é que nós, cheios do Espírito Santo, possamos trazer para o seu aprisco os milhares. É o que vocês estão escrevendo ali: o menor virá a ser 1000, mas para o menor vir a ser 1000, ele tem que ser cheio do poder de Deus. Aqui está o versículo que eu queria ler, em Lucas 24, 49, que foi a palavra que Jesus deixou para os apóstolos. Eu acho que quando estava ali terminando esse tempo com Jesus, eu acho que os apóstolos estavam animados, e talvez disseram: vamos logo trabalhar, porque logo ele volta. E Jesus deixa uma palavra para ele, e ele disse: olha, o seguinte, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Aí talvez eles começaram a gritar. Ele falou: espera, fique aí, permanecei na cidade, permanecei pois na cidade, não saiam, não sai correndo para evangelizar, não sai correndo para fazer célula, fica aí, até que, diga até que. Por quanto tempo, pastor? Diga até que. Até que do alto sejais revestidos de poder. Maior ignorância, maior absurdo que um crente, um servo de Deus pode cometer é a loucura de tentar participar de uma obra sobrenatural sem o poder espiritual. Você não pode achar que uma obra sobrenatural, como é a obra de Deus, pode ser feita de uma maneira natural. Você tem que entender que a obra de Deus, ela só Deus pode fazer, e Ele só pode fazer com pessoas que têm esse poder do alto sobre elas, através da pessoa do Espírito Santo. Então você não pode abrir mão de ter isso na sua vida, meu irmão. Nós precisamos de ser esse povo. Se você é crente e fica satisfeito só de participar de reuniões agradáveis, então você tá longe de um cristianismo autêntico, porque a espiritualidade genuína, o mover real, sempre
vai produzir resultado. Eu não creio em avivamento que não redunda em salvação de vidas, porque Jesus morreu por gente. Jesus não morreu por coisas. O sinal de que uma obra é de Deus é que tem gente convertendo, tem o poder de Deus se manifestando. Agora, como nós falamos, em muitos lugares é só aparência, tem cara de um avivamento, parece mover de Deus, mas não é. Olha o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, verso 5. Hoje eu vou ler muita Bíblia com você. 2 Timóteo capítulo 3, verso 5. Tendo forma de piedade, ou seja, aparência de crente piedoso, negaram-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha para mim. A Bíblia fala para você fugir de crente que tem cara de crente consagrado, mas nega o poder. Nega o poder de Deus. Eles têm aparência, parecem gente que ora, parece gente que é santo, mas está negando a eficácia. Numa outra tradução, que não é essa, ela diz: negaram-lhe o poder. Negaram o poder. E a Bíblia fala que nós devemos fugir. Aí a pergunta é: como que eu posso então, pastor, ter esse derramar? Essa ordem de Jesus não mudou. Ele continua dizendo para nós: fiquem aí em Belo Horizonte, na sua casa, até que do alto o poder de Deus venha. Não adianta você querer participar de um mover sem esse poder, e você tem que buscar até ele receber. Quando eu me converti, eu logo fiquei sabendo do batismo do Espírito Santo, e eu comecei a buscar, comecei a orar, comecei a pedir. Eu ia nas vigílias, eu ia nas orações, eu pedi oração, e foi passando 1 mês, 2 meses. Eu me lembro que eu fui ficando assim desesperado, porque eu não conseguia. Me lembro que eu fui numa conferência grande em Brasília, e o pastor falou: hoje você vai orar em língua, você vai receber o poder de Deus, o poder do Espírito Santo na sua vida. E ele falou: olha dentro dos meus olhos agora, e a hora que eu falar agora você vai receber, eu fiquei olhando cheio de fé ali e tal, e ele contou 1, 2, 3, fale línguas, e eu não falei. Eu fiquei tão triste, eu fui chorar: Deus, puxa vida, misericórdia. E tudo que eu estava numa busca, mas eu não conseguia receber. Eu me lembro que, mas eu não parei, obviamente, eu sabia que eu precisava, algo me incomodava profundamente, eu estava muito triste por não estar conseguindo receber. Eu comecei a orar, me esvaziar. Na verdade, Deus estava me esvaziando, porque Deus não pode encher copo cheio, né? Primeiro Ele tem que esvaziar. E Deus estava fazendo isso comigo. Eu estava me arrependendo. Eu estava vendo: será que tem pecado em mim? Eu estava ali com boca no pó mesmo, pedindo perdão, deixando Deus me sondar, porque eu queria, insistia, batia. Então eu me lembro que no 4º mês dessa busca intensa, estava tendo um jejum numa chácara, num seminário interno que tinha na época, e eu estava lá, e aí eu vi de longe um pessoal debaixo de uma árvore sendo batizado no Espírito Santo. E eu confesso que eu estava assim triste, porque aquela coisa assim de menino, vontade de comer o doce que está sendo servido ali, não pode, né? E eu cheguei, mas eu fui lá ver. Eu fiquei, a hora que eu cheguei, e ali, eu estava ali só vendo, ali os irmãos bem assim pertinho de mim, orando em língua, caindo, e eu fiquei olhando aquilo, comecei a chorar: meu Deus. E aí de repente a unção de Deus veio naquele lugar, e eu caí. Eu não orei em línguas nesse dia, eu caí, mas eu senti que algo tinha acontecido comigo. Eu senti o poder de Deus, tanto que eu caí, uma experiência, e eu fui embora. Eu percebi que tinha algo dentro de mim. E eu me lembro até hoje, que eu entrei para o meu quarto para orar, porque eu estava sentindo vontade, liguei o som. A hora que eu fui orar, minha língua enrolou, sozinho, e eu estava batizado com o Espírito Santo. Irmãos, eu fiquei 3 dias, eu só queria orar em língua. Orei, sabe aquela coisa que você está assim reprimido? Eu só queria orar em línguas. Não é que eu estava possuído do Espírito Santo, não. É que eu não queria orar outra coisa.
E eu me lembro que os irmãos passaram lá na minha casa outro dia para a gente fazer uma visita. Vamos orar na casa não sei de quem, que ela está precisando, vamos. E aí eu cheguei com eles, meu discipulador na época, e ele falou, vamos orar, Naor. E eu já, eu não parava, eu fiquei orando em línguas, né? E o poder de Deus, aquela coisa. E na verdade eu nunca mais parei de orar em línguas, eu oro em línguas todo dia, o tempo todo. Porque a Bíblia fala que aquele que ora em línguas, a mente fica infrutível, mas o seu espírito ora de fato, né? E você vai, e é o único dom que está disponível 24 horas para você, porque ele é o dom de edificação própria. Você se enche do Espírito. Então, agora eu me encho do Espírito de outras maneiras, confessando a palavra, orando, adorando, dando graças a Deus. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, dando sempre graças ao nosso Deus, sujeitando-nos uns aos outros em amor. Efésios 5, não é? 17, fala para você estar embriagado. A Bíblia fala, servir ao Senhor em fervor, Romanos diz, ou seja, em estado de ebulição, tem que ter um coração queimando, e a partir daquele momento, então, a minha vida começou a ser envolvida na obra de Deus, porque agora tinha um poder. Tinha um poder, não é por uma questão de regra, ou de simplesmente uma doutrina religiosa, que nós colocamos o padrão de que para ser líder de célula tem que ser batizado no Espírito Santo. Ah, pastor, mas isso é exclusão. Não, isso é amor. Porque se eu colocar você para liderar a célula sem poder de Deus, você vai se sentir muito fracassado, você vai se sentir muito mal, angustiado, porque você não vai ter resultado. Tem que ser batizado no Espírito Santo, tem que ser cheio do poder de Deus, senão não vai adiantar. Não adianta eu querer colocar você para competir numa competição de natação se você não sabe nadar. Aí você vai ficar com raiva de mim porque eu não quis colocar você no time, porque isso é exclusão, sendo que na verdade eu não te coloquei porque eu te amo, e se você pular na piscina você vai morrer afogado. Então quando o pastor fala, meu irmão, para você liderar você tem que receber o poder do alto, é porque isso é amor, porque senão não vai ter resultado. Só que o poder do alto você não recebe uma vez só. Esse versículo que diz, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, cânticos espirituais e hinos. No original, ele está dizendo, ele é traduzido melhor da seguinte maneira: e não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas estejam sendo cheios continuamente, todo o tempo, no Espírito. A unção na Bíblia é azeite, e azeite é produto de consumo, gasta. Você tem que ter todo o tempo, tem que ter o poder de Deus sobre a sua vida. Então alguém pode me perguntar, pastor, como que eu faço? Como que eu resolvo isso? Obviamente a primeira pergunta é, eu preciso orar. É verdade, você precisa orar, mas antes de orar, a gente vai falar disso, você tem que entender o seguinte, que você precisa tratar com uma questão antes da oração, que é o pecado. O seu pecado, a Bíblia diz, faz separação entre você e Deus. E quem vive ou que não está lidando com o pecado da maneira correta, Deus não pode ouvir o clamor dele por poder. Deus não enche copo cheio, ou seja, Deus não enche alguém que já está cheio de coisas do mundo, tem que esvaziar. Está cheio de si, tem que esvaziar para Deus encher. Deus também não enche copo sujo, porque você quer orar a língua dos anjos, mas está falando fofoca do irmão. Não pode na mesma língua orar a língua dos anjos e falar mal do irmão. Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo desse jeito? Você não pode ser cheio do Espírito Santo se tem inveja no seu coração, se tem mágoa, se tem ódio, se tem ressentimento, se tem amargura, se tem fofoca, se tem sensualidade, se tem conversas obscenas na sua boca. Não pode jorrar da mesma fonte o doce e o amargo. Não dá para você casar essas coisas. Então, se você quer viver uma vida poderosa em Deus, você tem que aprender a lidar com o pecado, chamar pecado de pecado. Hoje em dia ninguém tem pecado mais, cada um inventa um nome. Então ninguém mais tem preguiça,
Ninguém pede oração para mim por preguiça. Ninguém chega, pastor, ora por mim, estou numa preguiça terrível. Não, eles falam assim, pastor, ora por mim, eu estou numa indisposição. Ele não chama a coisa da maneira certa. Pastor, eu não sei o que é, eu acho que é um complexo de Édipo, eu estou traindo a minha mulher, porque eu acho que parece que eu estou procurando a minha mãe. Você é safado, sem vergonha, você é adúltero, promíscuo, é isso que você é. Dá nome para as coisas, para que você conversa fiada de psicólogo que não tem temor de Deus, não é? Chama pecado de pecado, pornografia de pornografia, masturbação de masturbação, chama pensamento impuro de pensamento impuro, chama língua mentirosa e grande, de fofoqueira, de língua fofoqueira. Fala as coisas da maneira correta, trata com o pecado e trate com severidade, porque a Bíblia fala que a Bíblia é drástica com o pecado, porque o pecado para você, o pecado para a sua vida espiritual, o pecado para a obra. É por isso que a Bíblia é tão drástica com o pecado. A Bíblia diz: se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Se o teu braço esquerdo te faz pecar, corta. Se tem amizade que te faz pecar, separa dessa amizade. Se a internet te faz pecar, joga o computador no lixo. Se esse telefone seu não para de tocar com esses amigos antigos seus que ficam te levando para o inferno, joga ele fora. Porque ninguém precisa de celular para viver, nem de Facebook, nem de Twitter, nem de coisa nenhuma. Mas você precisa do Espírito Santo para viver. Das coisas que te fazem pecar, você não precisa. Das amizades que te fazem pecar, você não precisa. Mas de Deus você precisa. Faça o que for necessário, muda de emprego, troca de telefone, joga fora o computador, rompe amizades. Se quiserem ficar magoados, que fiquem comigo, eu vou agradar a Deus, mas decida viver uma vida de santidade. Não dá. Eu ministrei o seminário da corte esse final de semana lá em Goiânia, foi uma bênção muito grande, e eu sou muito acusado. Esse livro já vendeu, ele deve estar chegando nas 30 mil exemplares vendidos, Brasil inteiro, o tempo todo se fala desse assunto, tem muitas páginas na internet, os fóruns, o povo mete o pau em mim assim com gosto mesmo, na televisão, e fala que eu sou igual fariseu hipócrita, que eu estou colocando uma lei nas costas dos jovens, um fardo pesado, que Deus vai pesar a mão em mim, e que não sei o que isso é doutrina de homens, e que isso não está na Bíblia, e tanta besteira, né? Tanto besterol. E eu estava avaliando isso com os irmãos. Estou escrevendo um livro sobre as 300 perguntas sobre a corte que me fizeram, e as minhas respostas comentadas. Na verdade eu estou com 600, só que eles me mandaram esse final de semana, e eu estava explicando. Eu não estou ensinando conjunto de regra, eu não estou ensinando doutrina. Santidade é uma pessoa, Deus é santo, 3 vezes santo, esse é o nome dele, santo, 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 e o Espírito que está em nós é o Espírito Santo. Santidade é uma pessoa, santidade é um caminho, santidade não é uma linha que eu chego aqui e falo, ó, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode agarrar, pode beijar, mas não faz sexo não, tá? Porque aqui, essa linha aqui divisória do sexo é a santidade. Isso não é santidade, santidade é um caminho que eu escolho. Agora, será que sou eu que estou oprimindo as pessoas? Avalia comigo. As pessoas não conseguem compreender que tudo faz parte de um pacote santo de Deus, né? A atração pelo sexo oposto, a excitação, a paixão, o beijo, o abraço, as carícias, o sexo, o orgasmo, tudo isso é lindo, maravilhoso, precioso, criado por Deus, para ser vivido na hora certa, com a pessoa adequada, no lugar correto, que é dentro do seu casamento com o seu cônjuge, sem culpas e sem desculpas. Agora, vê se opressão não é. Será que o que é mais opressão? Eu dizer para alguém que está de jejum, falar, ó, você está de jejum, não pode comer pizza 4 queijos. Então não vai lá na pizzaria, porque você está jejuando, ok? Isso é coerente, ok? Mas o que você acha de eu pegar alguém que está de jejum há 1 semana na água, esfregar o nariz dele numa pizza quente e falar, não come não?
Isso é opressão. Mas não é isso que as pessoas querem fazer com a reforma do namoro dentro da igreja? Conversão. Você sabe o que é conversão, irmão? Olha para cá. Conversão é uma mudança de 180 graus. Eu estava indo para lá e agora eu estou indo para cá. Você não pode querer casar como Deus casa, amar como Deus ama e namorar como o mundo namora. São caminhos opostos. Nós queremos namorar igual o mundo e não ter o fim dele. Você sabe por que as moças estão, a maioria das mães solteiras estão na igreja? Por causa disso. Porque mãe solteira, ela no mínimo não programou para fazer sexo. Ela não tomou remédio, ela não usou camisinha, até porque se ela é crente, ela não vai fazer isso mesmo. Só que o pastor falou para ela: minha filha, pode beijar, pode agarrar, pode se excitar muito, mas por favor, não vá transar. Mas isso é uma coisa mais absurda. Isso é pegar o sujeito com 4 dias na água de jejum, esfregar a cara dele na pizza quente e dizer para ele não comer. Isso é opressão. Isso é opressão. Ele não entende que a santidade é um caminho. Então não saia para comer pizza se você ainda não quebrou o jejum. Não saia para fazer compras se você não tem dinheiro. Não comece o que você não pode parar. Então a moça cai por isso. Por quê? Porque você já viu que tem casal, pessoa casada, está tentando engravidar, tem 1 ano e não consegue. E a irmãzinha cai num dia engravida. Não é? Quando já viram isso? Alguém fala: é do diabo mesmo, pastor. Não, é de Deus. Você sabe por que isso acontece? Eu vou te contar. Eu vou te contar por que acontece. Acontece porque você está namorando. Quando você começa a namorar, o mundo namora igualzinho os crentes. Como é que o mundo namora agarrando, beijando, só que ele vai até o fim. Olha para cá. Eu estou dando só uma palhinha aqui para te falar do pecado. Olha para cá. Ouça com ouvidos espirituais que eu vou te dizer. O mundo hoje, eu discordo do mundo, mas ele é mais coerente do que os crentes. Porque ele escolheu um caminho e ele vai até o fim. Porque é tudo um pacote só, é um pacote. Eu abro a caixa, aquela caixa do sexo, ela é um pacote. Espera lá, o que Jesus falou? Ouviste que foi dito: não adulterarás, correto? Eu, porém, te digo o quê? Se você olhar de longe para uma mulher com intenção impura, você já adulterou, você já fez sexo com ela. Olha o padrão de santidade de Deus. Agora, 2 jovens apaixonados, beijando de língua, não vai ter intenção. Jesus acha que pode ter intenção só de olhar, senão ele não tinha dito. Jesus falou: se você olhar com intenção impura, ou seja, há a possibilidade de olhar e ter uma intenção. Se você só olhar com intenção impura, para mim você já fez sexo com ela. Agora, quanto mais eu estou agarrando a paixão da minha vida, eu não vou ter intenção. Olha, quem beija na boca e não sente nada é qualquer outra coisa, menos ser humano. Lógico, porque Deus fez para sentir. Você tem pontos de sensação, né? Você tem pontos sensíveis nos seus lábios, na sua língua, nos seus seios, nos seus órgãos genitais, em várias partes do seu corpo, que te excitam. E quem fez isso? Foi Deus. Quem criou o sexo? Foi Deus. O sexo é de Deus. Atração pelo sexo oposto é de Deus. Excitação é de Deus. Deus criou o ser humano com essas coisas para ter prazer um no outro, no seu cônjuge. A vida com Deus é uma vida de prazer dentro do casamento. Então, beijar e abraçar é maravilhoso. Se excitar é maravilhoso, o sexo é maravilhoso dentro do casamento. Agora entenda, olha para cá. É uma caixa. Pensa numa caixa. Essa caixa
chamada fogo, paixão, atração, tem tudo lá dentro, é um caminho só. Eu pego esse caminho e vou até lá ao fim. O mundo, quando escolhe isso, ele está fazendo o pecado, mas pelo menos ele está sendo coerente. Agora, os pastores que ensinam outra coisa, ele quer que o sujeito, ele começa a fazer a mesma coisa que o mundo faz, mas quando chega na hora de fazer sexo, é pecado. Mas isso é hipocrisia. Eles dizem que eu sou hipócrita. Hipocrisia é isso, porque quem chegou nesse ponto já fez sexo há muito tempo, meu filho. E é o pior dos miseráveis, porque fez, roubou a pizza e não vai comer. Essa é que é uma miséria. É o ladrão que vai ser preso sem levar o prêmio. Vê se isso não é opressão. Isso é uma incoerência, não é? Por isso, se você quer andar em santidade, você tem que levar os seus relacionamentos a sério. Olha para cá. Uma das coisas mais mundanas na vida da igreja é relacionamento. Quando a gente vai falar de construir, por exemplo, uma casa, se você vai construir uma casa, você não vai fazer isso sozinho, vai? Não. Você vai chamar, se você é alguém que quer fazer uma casa decente e segura, você vai chamar o arquiteto, você vai chamar o engenheiro, você vai ter projeto, você vai ter fundação, você vai fazer as coisas certas, não é? Demora, você vai ouvir pessoas, você vai envolver pessoas num projeto desse, porque é uma casa. Olha para cá, mas é só uma casa. Mas quando você fala quando se trata de encontrar a pessoa do sexo oposto, com a qual eu vou viver o resto dos meus dias, e que vai determinar todo o meu futuro dali para frente, que é a pessoa com quem eu vou me casar, eu decido ir sozinho. Eu faço de qualquer maneira, eu começo igual o mundo começa, e depois não entende por que vive um fracasso, um fiasco de casamento. Eu, por exemplo, sou filho de pais separados. O casamento do meu pai fracassou. Vou fazer uma pergunta: tem mais alguém aqui que é filho de gente separada? Fica com a mão erguida, por favor, e você olha para o lado. Muita gente. E se eu perguntar dos que os pais são casados, o casamento do seu pai é maravilhoso, pouca gente vai levantar a mão. Por quê? Porque na hora de edificar uma das coisas mais importantes da sua vida, começou com o pecado, começou na lascívia, e depois eu sou alguém que estou colocando fardo. Pois pelo contrário, o que eu estou te preparando é para que, é só uma questão de você entender, enquanto não é a hora, eu vou caminhar num caminho de santidade, de amizade, eu vou evitar todas as coisas que são do outro pacote, porque quando chegar a hora de passar para o pacote do lado de cá, aí, meu filho, você vai cair da cama com sua mulher, e em paz, em alegria e gozo, que é o que Deus tem preparado para você. Mas você quer viver em santidade, mas não quer seguir as direções da santidade, não quer pagar o preço da santidade. Quem está me entendendo? Fecha parênteses, depois você lê o livro. Recomendo, se você nunca leu. Até porque, depois do seu encontro com Deus, o seu encontro com o sexo oposto foi ou será o encontro mais marcante, sério, definitivo e poderoso da sua vida. Vai definir o resto dos seus dias. Portanto, você não deveria levar isso de qualquer maneira. Você deveria, pelo menos, saber o que Deus pensa sobre isso. Quantos dizem amém? Amém? Vamos avançar. Se eu não resolver a questão do pecado, eu não tenho como ter poder de Deus. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação. Vamos pedir silêncio, por favor, tem muita conversa, tem muita gente conversando lá fora também. Olha para cá. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não te ouça. Se você não resolver isso na sua vida, irmão, você não tem como viver uma vida cheia do poder de Deus. Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor, sem a qual ninguém vai poder experimentar do poder de Deus. A razão porque não somos mais frutíferos
é porque não temos tanto do Espírito Santo e do seu poder em nós. Você sabe, um homem pode ser pobre, um homem pode ser sem estudos, o homem pode ter palavras hesitantes e talvez até mesmo falar um português errado, não é o melhor, mas se ele for cheio do Espírito, acredite em mim, esse irmãozinho mais humilde, mais pobre, que mais fala errado, vai ser muito mais eficaz do que qualquer teólogo que fala bonito, mas que não tem poder. Não adianta nada. Tem uma palavra do Charles Spurgeon, que foi um grande evangelista, homem de Deus. Ele fala o seguinte: o poder intelectual pode encher o templo, que nós chamamos de prédio, mas o poder espiritual enche o templo de angústia de alma do pecador. O poder intelectual pode encher uma numerosa congregação, mas só o poder espiritual é que pode salvar almas. Irmãos, 1 hora de trabalho no poder do Espírito, acredite em mim, vai dar muito mais fruto do que 1 ano na carne. Eu vou fazer uma afirmação. Todo mundo que está vazio do Espírito quer parar de servir a Deus. Pessoas que estão vazias do Espírito querem parar de liderar. Todo mundo que é cheio do Espírito, ele fica no pé para servir. Ah, pastor, quero parar. Por quê? Porque está pesado. Sabe por que está pesado? Porque você está levando. Quando você tem o poder de Deus, é Ele que está operando, não é você. Então não pesa. Coloca a culpa na coisa certa. Admita: pastor, eu estou vazio, eu estou sem poder de Deus, estou sem unção, estou desanimado, estou querendo parar. Faça um jejum de 3 dias na água e vai chorar para você ver se não revoluciona a sua vida. Se você não vai renovar o seu encargo por servir a Deus. William Arthur disse: entra no seu aposento, fecha a porta, e ali, isolado de todos, diante do trono da graça, espere pelo batismo. Então o fogo do céu haverá de enchê-lo. Somente assim é que você não trabalhará acionado por suas próprias forças, mas sim em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Em todos os grandes avivamentos havia essa genuína convicção de pecado. Isso é fator absoluto. Ninguém pode de fato nascer de novo se não for constrangido por Deus. E na nossa mensagem, na nossa vida de igreja, esse poder tem que acontecer. A falta de poder, a falta da glória de Deus, olha para cá, não conversa não. A falta de poder, a falta da glória de Deus tem sido a prova da inaptidão, da incapacidade de muitos pastores e obreiros e líderes e crentes e discipuladores e líderes de célula, professor. João 15:5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga: sem mim nada podeis fazer. Se você não está conectado nele, você não pode fazer nada para ele. Você não pode fazer nada no reino de Deus. Será que a igreja deveria tolerar algum líder que falta esse requisito, quando a culpa é dele, a falta do poder de Deus? Será que nós deveríamos recomendar um aluno da turma especial para ser obreiro, se ele não tem o poder de Deus? Olha aqui, ninguém vai ser pastor aqui porque formou no seminário. Deus não tem compromisso com títulos. Você tem que ter poder de Deus. Ninguém vai ser líder, ninguém vai servir se não tiver unção, não tiver poder. Não adianta, você vai bater cabeça.
Você tem que chorar por isso. Você tem que levar essa questão de ter poder de Deus na sua vida a sério. Você gasta tempo com tanta coisa que te é importante, que é fútil, como a internet, e brincadeiras e televisão. Por que você não gasta tempo com aquilo que de fato é importante, que é buscar Deus? Se tem uma coisa que eu sou chato, é com a questão da oração. A orar é uma das coisas. A orar para mim é a coisa mais importante dentro do ministério e também a coisa mais difícil. Tudo concorre com a oração. O telefone toca, as pessoas querem conversar comigo. Você quer me irritar? É pastor, vem querer conversar fiado comigo na hora que eu estou orando. Eu tenho que resolver. Irmão, eu estou orando, depois eu resolvo esse negócio de estacionamento. Eu estou orando, o sujeito vem falar comigo, não, porque não sei o que do funcionário. Irmão, eu estou orando, eu não quero conversar com funcionário agora. Você não está me entendendo, não. Que eu estou fazendo a coisa mais séria do meu ministério, que é orar. Eu sou chato, quem anda comigo sabe que eu sou chato. Primeira coisa que eu chego 7 horas da manhã na igreja, no prédio da igreja para orar, eu olho se os meus 18 pastores e obreiros que andam comigo estão lá. Se não está, eu começo a disparar torpedo. Onde é que você está? Eu não estou te vendo na oração. O que aconteceu? Cadê você? Por que você não está aqui orando? E a não ser que a sua mulher tenha sofrido um grave acidente, está no hospital morrendo, você deveria estar aqui. Por que o seu filho, quando fala segunda-feira que não quer ir para a aula porque está com sono, você fala, vai para a aula sim, menino, e acorda logo, senão você vai atrasar. Mas para ir para o culto pode chegar atrasado, e se o queridinho está cansado, não precisa ir. Sabe por quê? Porque para você reunir não é importante, a escola é mais importante do que orar. Mas quem não ora, não acontece nada. Eu oro por tudo. Eu oro por casamento, eu oro pelos meus filhos, eu oro para fazer aniversário de criança, eu oro para fazer festa de jovens, eu oro por conferência, eu oro para passear, eu oro pelas férias, eu oro por tudo, porque tudo na minha vida tem que ter a presença de Deus, porque senão não vale a pena. Não vale a pena. Sair de casa sem orar é a mesma coisa que sair sem escovar o dente e lavar o rosto. Sai com a boca fedida. Se você aprendesse com Jesus, a sua vida seria mais frutífera. Você vê Jesus expulsando demônios durante o dia, curando os enfermos, operando milagres, mas você esqueceu que muitas vezes ele passou a noite antes no monte orando. Você sabe por que nós temos líderes, pastor, na nossa rede que não vai para frente? Porque fomos nós que levantamos, não foram trabalhadores que Deus enviou, fruto do nosso choro de a noite inteira no monte, como Jesus antes de escolher os seus discípulos. Porque uma coisa é aquilo que a gente levanta, outra coisa são os trabalhadores que Deus envia. Ninguém deveria levantar um líder de céu sem antes orar e jejuar para saber se é Deus que está levantando ele. Porque é um privilégio muito grande servir a Deus, muito grande. Eu estou mudando isso lá na minha rede em Goiânia. Para ser líder vai ter que jejuar 3 dias na água com o pastor, para saber se quer mesmo, se você entendeu isso, para saber se você tem disposição de ter poder de Deus, para ter sucesso ministerial. As pessoas desprezam a oração. Meu cunhado, que não é crente, um dia perguntou para mim, escuta, você trabalha mesmo com o quê? Ele sabe que eu sou pastor? Eu falei, eu sou pastor. Eu falei, eu sei, mas trabalhar mesmo, você faz o quê? Deu vontade de falar para ele, eu oro e jejuo para expulsar seu demônio, miserável. Eu não falei. Mas importante para as pessoas é quem trabalha o dia inteiro. Estudo, e tem gente que fala com orgulho, eu trabalho 15 horas, meu nome é trabalho. O meu também é, mas eu trabalho com Deus, em oração. Eu oro na rua, eu tenho um horário de orar, das 7 às 9, todo dia lá no prédio da igreja, com os pastores, mas eu oro na minha casa, às vezes tem noite que eu tenho que acordar para orar, eu oro quando eu vejo esses irresponsáveis andando com criança no tanque da moto, com a mulher atrás, 2 meninos na frente, sem capacete, eu falo, Deus tem misericórdia desse irresponsável, guarda essa criança. Eu oro todo dia, quando eu vejo todo dia os motoqueiros no chão sendo atropelados, falo, Deus tem misericórdia desse irmão, dá um carro para ele, para ele largar dessa moto, e salva ele para ele não morrer. Eu oro.
eu vejo a mulher sensual na rua, eu falo, solta ela, Satanás, em nome de Jesus, esse espírito de sensualidade. Deus guarda minha. Eu saio de casa orando com os meus filhos, levando eles para a escola, para Deus guardar, para dar um coração santo, para ter disposição na escola, para livrar das malas amizades. Eu oro pelo meu pastor todo dia na hora do almoço. Todos os dias eu ponho a minha família diante de Deus. Eu clamo ao Senhor por ter misericórdia de mim, porque eu preciso de Deus. A sua oração é a prova verdadeira do tanto que você precisa de Deus e depende dele. É mentiroso e hipócrita aquele que diz que depende de Deus, mas não ora. Você sabe quem é que não ora? São os arrogantes. Porque quem não ora, na prática, ele está dizendo, eu dou conta sozinho. Eu não preciso de Deus. Quanto mais dependente, mais você vai orar. Você quer ver qual é o membro da família que mais fala com o pai? A criança. Porque ela precisa mais. Ela não dá conta de quase nada. Por isso ela fica o tempo inteiro. Papai, mamãe, pai, que isso, pai, que aquilo, pai me dá, pai me dá, pai me dá. É até chato. Mas a Bíblia fala que se nós não nos tornarmos como ela, nós não vamos entrar no reino. Sabe por quê? Porque a criança, ela é humilde nesse ponto. Ela sabe que ela precisa, então ela fica ali. Mas por que os irmãos não oram? Porque não precisa de Deus. Está muito boa a sua vida. E por isso não tem poder. Eu sempre fiz questão de deixar meus filhos me verem orando. Eu sempre deixei eles terem acesso. Eu me lembro, minha filha tinha 4 anos, um dia eu cheguei na minha casa, ela estava ajoelhada, chorando, atrás do sofá. Eu achei que ela estava acontecendo alguma coisa, fui lá. Eu nunca falei nada para ela, só que ela entrava debaixo de mim, abria meu olho, ficava preocupada, o que foi, está acontecendo? O papai está falando com o papai do céu, e às vezes eu estava chorando. Eu sempre deixei eles se misturarem comigo nessa hora. Minha porta ficava aberta para eles. E um dia eu cheguei, ela tinha só 4 anos. Ela estava chorando do lado do sofá. E eu fui lá preocupado, o que foi, minha filha? Sabe o que ela falou para mim? 4 anos. Eu estou falando com Jesus. Eu falei, mas quem ensinou isso para ela? Ela viu. Minha filha hoje tem 16 anos. Olha, você vê a casa de milagre essa menina. O ano passado ela multiplicou a cela 3 vezes. As meninas mais problemadas da igreja, as mães agora descobriram, manda lá para casa. Sério, menino com problema de droga, de sexo, de confusão. Mas o pau quebra naquela cela e ela profetiza. Quarta-feira ela estava num fogo, a unção desceu e ela, eis que te digo, o Senhor te diz, rompe esse relacionamento, essas meninas rava. Mas eu vejo ela chorar no quarto lá antes da célula. Ela ora e ela é frutífera. E eu acabei de multiplicar, já está com 20 de novo. É igual coelho, mas é muitas vezes melhor que eu. Eu não chego nem no pé de liderança que ela é hoje. Eu nunca tive esse tanto de fruto. Eu fico e falo, menina do céu, para quem você puxou, minha filha? Porque para mim, eu não tinha isso. Mas ela aprendeu uma chave cedo. Poder de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu decidi ir para valer, Deus fez eu precisar dele logo. De cara ele cortou meu emprego. Eu não tinha muita saída não, eu precisava. Talvez você não está precisando orar, né? Mas que Deus te faça precisar. Eu não quero que você sofra não, irmão, mas eu quero que você entenda que você precisa de Deus. A oração é um aparelhinho chamado dependenciômetro. É ele que mede o tanto que você depende de Deus. Se você ora 10%, você depende 10%. Se você ora 50%, é isso que você depende. Olha, eu penso que é pecado quem tem um problema e antes de orar procura o pastor. Eu atendo.
Eu acho que você deve procurar o pastor, mas depois de orar, você tem que procurar Deus primeiro. Quem procura o político, quem procura o homem, quem procura qualquer pessoa, antes de orar, está colocando Deus em segundo plano. Você tem que orar. Por que você não ora? Tem um adesivo que eu gosto muito do esmilinguido, que elas estão todas apavoradas, as formiguinhas, e uma se levanta e fala: já experimentou orar? Já experimentou provar de Deus? Irmãos, eu fui vendedor de máquina muitos anos antes de ser pastor. Quantas vezes eu estava precisando vender, o mês acabando, eu duro, precisava pagar as contas, orando, sendo fiel. Me lembro um dia que eu estava na frente do cliente, ele resistente: não quero, não vou, não adianta, e tá. Eu dentro de mim, eu estava ali dentro de mim, falando com ele e orando ao mesmo tempo, né? Oh Deus, todas as minhas habilidades, todos os cursos que eu fiz, eu já usei todas as técnicas com esse homem. É o final do dia, do último dia, eu não vendi nada. O Senhor é fiel, o Senhor sabe que eu preciso pagar essas contas. Tem misericórdia de mim. Lá dentro eu só orei, porque agora o que eu podia eu já fiz, não adiantou nada. Se o Senhor não fizer, não tem mais nada que eu possa fazer como um vendedor. E de repente o cara falou: mas como é que é direito isso aí? E eu vi isso acontecer várias vezes, porque o poder de Deus interferiu a meu favor. Você devia aprender a orar. Olha, eu posso te contar tantos testemunhos. Posso contar, eu tenho um testemunho comigo, para você não falar que eu estou mentindo. O dia que você encontrar um filho meu, você pergunta uma coisa para ele, porque para você entender o tanto que eu levo a oração a sério. Toda vez que eu vou no shopping, tem uma vaga para mim no estacionamento. Sabe por quê? Porque eu oro. É sério. Eu falo: Deus, eu não tenho muito tempo para perder, eu preciso de uma vaga. Os meus meninos ficam com o queixo caído. Eu no máximo dou uma volta. Quando eu dou uma volta, o carro está saindo para eu entrar. Pergunta para eles. Mas você acha banal orar por vaga de estacionamento, né? Pois eu oro. O Espírito Santo já falou para mim. Eu era vendedor, tinha que trabalhar nas ruas. Eu me lembro um dia que eu estava indo, orando dentro do carro. O Senhor falou para mim: vira à direita. Eu falei: não era o caminho, mas eu virei. Ele falou: agora pega a paralela. Eu fui, lá na frente, uma batida, um engarrafamento enorme, e eu passei por outro lado, porque Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. Oh, irmãos, a vida com Deus, ela é fantástica. Você devia pegar gosto nisso. Você devia aprender a ter poder de Deus. Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Quem tem poder de Deus não precisa falar muito. Quantas vendas minhas não viraram aconselhamento sem nem eu saber? Não sabia. Eu já tinha um chamado, estava lá esperando o tempo. Mas quantas vezes eu ia vender máquina lá para as donas, as mulheres, donas de escola. Sabe que eu não sei, até hoje eu não sei onde surgia a conversa, porque eu não ia lá para pregar, eu estava vendendo a máquina. Às vezes eu chegava, eu orava, eu ia orando. Quantas vezes eu cheguei no meu trabalho chorando, porque a presença de Deus vinha dentro do carro. Eu orava 20 minutos dentro do carro, na minha casa, saía e continuava, punha o sonzão ligado, 7 horas da manhã, fechava os vidros e ia adorando o Senhor. Tinha dia que eu chegava na porta da empresa, eu tinha que parar uns 5 minutos para parar de soluçar, porque a presença de Deus vinha dentro do carro, tão grande. Tinha gente que parava do meu lado no sinaleiro, olhava para mim, eu acho que pensava: coitado desse cara, cedo assim, nesse desespero, a mulher dele deve ter traído ele. Mas não era não, era Deus, era a presença de Deus. E às vezes eu me lembro de chegar para vender uma máquina, sentar: e aí, minha senhora, como é que a senhora está? Tudo bem? Eu não falei nada, meu Deus, o que eu fiz, como diz o outro? O que foi que está acontecendo? Não, você não leva mais mal, não, mas é que eu estou com um problema lá em casa, eu não estou aguentando. E aí virava aconselhamento. Aí eu já estava lá 1 hora aconselhando, pregava, orar pela senhora e tarará. Aí depois de 1 hora, eu falo: nossa, eu tenho que vender. E a máquina? Aí ela fala: onde é que assina, meu filho? Eu já estava sendo missionário. Não é?
Ah, como nós precisamos do poder de Deus para tudo na vida, para tudo na vida. Mas muitas pessoas pensam que não precisam orar, acham que isso é algo da soberania de Deus, mas com certeza não era essa a postura dos primeiros irmãos. Os seminários não deveriam, como eu falei, recomendar ninguém sem o poder de Deus. Desde os apóstolos, nós temos testemunhados que homens de mínima cultura, mas revestidos do poder, têm tido muito mais sucesso na obra do que homens cultos e destituídos de poder. Eu não sou a favor de ninguém falar errado, não. Nós vai, nós foi, nós fica. Eu acho muito ruim isso. Mas eu me lembro uma vez que eu fui com o pastor Luiz numa conferência. Eu não era pastor, eu andava atrás dele. E nós fomos em Brasília, numa igreja de gente rica. Nos convidou ele para ir pregar e eu fui com ele. Tinham outros pregadores. E a gente estava lá. E entrou um pregador eloquente, falava bonito, vazio, a lata vazia, bonito de falar, a lata vazia. E rumou outro, todo empinado, cheio de PhD. De repente deram oportunidade para uma irmãzinha, missionária. Rapaz, ela falava errado. Meu Deus do céu. Mas quando essa mulher começou a falar, eita, aí não ficou ninguém em pé. Estava errada a palavra dela, mas o poder de Deus, melhor ainda se você tiver poder falando português correto. Mas se tiver que escolher, escolhe o poder. Não se impressione com o título. Eu e o pastor Luiz, na hora nós olhamos um para o outro, falamos, é isso que faz diferença. Como é bom encontrar um irmão que acabou de sair do quarto com Deus, não é? E você está lá cheio de poeira do mundo, esse irmão te dá um abraço, fala, te abençoe, meu querido. Nossa, que maravilha. Vem cá, irmão, fica aqui pertinho de mim. Já encontrou gente assim, cheia de Deus? Só dele pegar na sua mão, você já fica aliviado. Isso é maravilhoso. Irmãos, todos os domingos eu oro pelas pessoas, elas chegam lá cheias de peso. Se eu não tiver nada para dar para elas, que miséria que eu vou fazer lá? O que adianta eu estar lá? Como é precioso poder pôr a mão na cabeça de alguém, tirar 200 quilos das costas dela por causa do poder de Deus. As pessoas acham que somos nós, elas ficam gratas, né? Elas falam, você é um anjo. Não sou não, minha filha, você não gosta de mim. Você está enganada, você gosta do Cristo que está em mim. Eu sem Ele não valo nada, e nem você. Isaías 66, verso 8. Abra sua Bíblia. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Olha, todos os homens de Deus eram poderosos em oração. Uma biografia de Hudson Taylor, que foi um grande missionário na China, muito usado por Deus, está escrito, olha o que está escrito: o sol nunca surgia no horizonte na China sem encontrar Hudson Taylor de joelhos. O sol nunca pegou ele na cama. Antes do sol nascer, ele já estava orando. Foi o mover de Deus. Não é de admirar que Deus usou tanto esse homem. A conversão é algo que o Espírito de Deus pode fazer, e a oração é que confirma isso. As pessoas não são salvas pelo homem, mas pelo poder de Deus. E a oração é o que movimenta o braço de Deus. A oração é que traz o avivamento.
Quem aqui já ouviu falar de John Wesley? Grande avivalista. A mãe dele chamava Susana Wesley. Ela era mãe de 19 filhos. Ela não tinha empregada não. Mas conta-se na biografia dela que todos os dias ela separava um tempo para orar. E ela tinha um código. Se porventura a coisa estivesse muito apertada, ela tinha um lenço que ela amarrava na cabeça. E quando ela estava com esse lenço, era o sinal: ninguém fala com a mãe que ela está orando enquanto cozinha. Você ouviu falar de John Wesley, mas o que você não sabe é que tinha uma mulher por trás dele que orava muito, mesmo com muito filho nas costas. Mas quem tem tempo para orar hoje, né? Estou ocupado demais porque tem 3 filhos. Estou morta de cansada. Negligencie qualquer outra coisa, menos a sua vida com Deus. Lucas 6,12 fala a respeito de Jesus. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. Quantas vezes você pode falar isso a seu respeito? Nós vamos começar em março agora um culto, dia de semana na Videira de Goiânia. Quinta-feira. É um culto de oração oficial, às 7h30 às 9h30. Vai ter uma pequena palavra, um pequeno louvor e mais de 1 hora com milhares de irmãos orando, porque eu não acredito que uma obra daquele tamanho possa continuar avançando se não tiver muita gente orando. E eu vou fazer campanha, vou pegar no pé, vou fazer propaganda, eu vou chorar. Nós jejuamos essa semana. E sabe qual que era um dos alvos do meu jejum? O meu alvo de oração era fazer o povo orar. Até para estabelecer um culto de oração você tem que orar, porque a resistência é grande. Porque se eu orar, as taças vão se encher. Em alguma hora dessas, vai voltar para a terra com fogo. E aí o mover de Deus vai vir. Não é por acaso que você vê Jesus ministrando debaixo de poder. É porque ele era alguém que às vezes passava a noite inteira orando. Os profetas oraram. Isaías 62:6 diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas que todo dia, toda noite, jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Joel capítulo 2, verso 17 diz: chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Neemias 1:4 diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Em Atos, já no Novo Testamento, capítulo 12, verso 12, a Bíblia fala: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A respeito de John Smith, se diz: onde os resultados que ele desejava não se manifestavam em seu ministério. Vou ler de novo. Onde os resultados que ele desejava não se manifestavam em seu ministério, ele passava ali dias e noites, quase constantemente de joelhos, chorando e pleiteando perante Deus. Você honestamente acredita que um líder de célula que não consegue multiplicar, que um crente que não consegue ganhar uma pessoa para Jesus durante um ano inteiro,
Se ele começar a chorar todo dia na presença de Deus e jejuar, alguma coisa vai acontecer. Por que a gente não faz? Olha, irmão, a corrida é antiga. Esses homens já oravam há muitos anos. Agora, o bastão está na sua mão. É a nossa vez. Por que você pensa que todos os profetas, todos os homens de Deus, todos os apóstolos, Jesus e todos os homens de Deus na história tiveram que chorar e orar por ver o mover de Deus, e nós não precisamos? Por acaso somos melhores do que eles? Por acaso tem outra maneira? Por acaso teria uma mensagem mais óbvia do que essa que eu estou pregando, mas tão necessária quanto ela nos dias de hoje? Às vezes queremos ouvir muita coisa interessante, mas esquecemos daquilo que é fundamental. Por isso que eu faço questão de gastar esse tempo com você. Os nossos dias, mais do que nunca, precisam de homens que são íntimos do Espírito Santo. 2 Coríntios 13, verso 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Quero encerrar dizendo para você que o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz que em Atos 7:51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós que sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Você sabe, todas as vezes que você se nega a trabalhar com Deus em oração, todas as vezes que você se nega a obedecer uma direção de Deus, você está resistindo ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não pode ser apenas resistido. Se você insistir, vai acontecer a segunda coisa. É um processo. Você resiste hoje, você resiste amanhã, porque quem não ora está resistindo ao Espírito. Ora, olha para cá, se Deus precisa da nossa oração para fazer a sua obra na terra, e eu não oro, sabendo que eu deveria orar, então estou resistindo à vontade de Deus. Sim ou não? E se você resiste ao Espírito Santo constantemente, você vai cair na segunda situação com Ele. Efésios 4:30 diz: e não entristeça o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. A sua constante resistência vai entristecer o Senhor. Vai entristecer porque você vai se tornar uma pessoa vazia de Deus, cheia de amargura, de cólera, de ira, de gritaria, de confusão, e que vai entristecer a Deus. E isso vai te levar para o terceiro estágio, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. O Espírito Santo não vai sair, você não vai perder a salvação, mas ele vai ficar apagado em você. Ele não vai mais agir na sua vida, ele não vai mais agir através de você. É um processo, é um caminho. Eu paro de orar e começo a resistir a Deus, e isso vai levar ao entristecimento, e daqui a pouco eu não ouço mais a Deus, eu não sinto mais a Deus, Ele está apagado na minha vida. Eu prego, mas ninguém converte. Eu oro, mas ninguém é tocado. Eu lidero, mas célula nenhuma multiplica. Ninguém na minha casa é alcançado. Ninguém é tocado na minha escola. Ninguém me pergunta sobre Deus, porque me falta poder. Então eu me torno o mais miserável dos crentes. Tenho o nome de que vivo, mas estou morto, porque não tem poder. Você precisa rever sua vida, meu irmão. Você tem tempo para dormir, você tem tempo para comer, você tem tempo para estudar, você tem tempo para brincar, você tem tempo para divertir.
Mas a primeira coisa, deveria ter tempo para orar, para entrar para o quarto, ligar um som, colocar uma música, derramar sua alma, confessar a palavra, orar a palavra, chamar pelo Senhor, deixar Deus tocar o seu coração, ficar lá até o seu coração se esquentar. O Espírito Santo não é um lutador contra você, ele é um gentleman, ele ama. Se você resiste, ele vai embora. Ele não sai de você, mas ele não age mais em você. Quando ele é entristecido, ele se retira mansamente. Quando ele é apagado, ele silencia. E essa é a maior tragédia da vida cristã: perder a presença de Deus. A coisa que eu mais tenho medo na minha vida é perder a presença de Deus. Qualquer ameaça que eu percebo, eu desesperadamente dobro, porque quem perde a presença do Espírito Santo caiu numa tragédia espiritual. Hoje, se você quer restaurar esse altar caído, você precisa se entregar. É como num casamento. O seu relacionamento só pode ser pleno quando você se entrega. A entrega total produz comunhão. Quando eu quebro as reservas, quando eu abro todas as portas dos meus quartos interiores e mostro para Ele, e deixo Ele entrar. Você sabe, alguém pode dizer: Deus, pastor, mas Deus já sabe tudo, eu não preciso orar. Mas tem uma diferença. Eu posso saber tudo do pastor Azemar, porque talvez a mãe dele me contou. Ou seja, eu posso saber tudo de você, mas isso não vai produzir intimidade entre nós. Mas no momento que você abre para mim o que eu já sabia, isso produz uma intimidade entre nós, uma confidencialidade. Uma coisa é que Deus sabe tudo a seu respeito, porque Ele é Deus. Mas a intimidade com o Espírito só virá porque você abriu. Porque você abriu o coração. Porque você hoje pode dobrar o joelho e falar: Deus, eu estou aqui. Eu estou tão insensível. Eu não sinto nada. Eu nem sei a última vez que eu chorei. Eu não sei qual foi a última vez que eu senti Sua presença. Quebranta o meu coração. Quantas vezes eu tenho te entristecido, eu tenho te resistido, eu tenho te apagado da minha vida, mas hoje renova em mim o primeiro amor. Renova em mim aqueles momentos que eu tinha vontade de trancar no quarto e jogar a chave do lado de lá. Naquela simplicidade de uma criança, de um novo convertido, que mergulhava numa simples canção de um CD no quarto. Você sabe, irmãos, quando você se converte, você se torna um pequeno rio, um riacho que corre. Mas à medida que você vai crescendo, vai se tornando um líder, vai fazendo seminários, as pessoas vão te reconhecendo, muitos outros pequenos rios começam a entrar na sua vida. São pessoas que vão desaguar em você, e isso vai fazer de você um grande rio. E aí você começa a correr um perigo. Grandes rios são a preferência dos navegadores, e você corre o risco de repente ser um grande rio, mas cheio de navio carregado navegando em você, e você não tem como fluir mais, porque está pesado, porque deixou que muitas coisas interferissem. E às vezes é necessário parar.
Parar para se entregar, parar para restaurar, parar para dizer: basta, eu preciso de Deus, preciso de Deus. Eu não vou te negar, eu acho que muitos problemas que nós tivemos na conferência dos Radicais Livres, para não dizer todos, a culpa é minha, mas ela é consciente. Sabe por quê? Eu planejo, eu organizo, mas na última semana eu repasso tudo e costumo entrar no meu quarto segunda-feira e sair de lá direto para o palco. Eu não resolvo mais nada. Às vezes as coisas dão errado, mas a última coisa que eu quero é estar em algum lugar onde Deus não esteja. Não me adianta estar tudo bem organizado se a unção de Deus não vier. Eu não quero isso. Eu quero Deus, eu quero o Espírito Santo, eu preciso dele, eu preciso de Deus na minha vida. Todos os dias eu preciso do Espírito Santo. Ele é a minha resposta, meu consolo, meu descanso, minha segurança. Não há outro bem. A entrega deve ser um esvaziamento contínuo do nosso eu. À medida que você vai se esvaziando, essa comunhão começa a voltar. Ele quer fazer uma entrada triunfal na sua vida hoje. Nenhum homem jamais poderá tocar uma nação. Só Deus, na pessoa do Espírito Santo, pode fazer isso. E esse é o seu desejo, tocar essa cidade. Mas na sua soberania, Ele escolheu fazer isso através dos seus homens íntimos, que se entregam nas mãos dEle. Eu sinto muito forte a presença de Deus. Deus quer restaurar comunhões nessa noite. Deus quer restaurar o altar caído. Hoje Ele te chama para voltar para o quarto. Se você quer restaurar isso, saia do seu lugar. Venha se ajoelhar aqui na frente. Venha chamar o Espírito Santo. Venha chamar por Ele. Venha dizer: eu preciso do Senhor na minha vida. Cometi a loucura de me afastar, de me envolver com tantas coisas e perder a comunhão. Os irmãos do louvor, subam aqui, por favor. Coloca a sua vida diante dele. Deixa o Espírito Santo vir. Não tenha pressa.
simplesmente a te encher. Ansiando crescer, algo de valor, abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Eu estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Desaparece, simplesmente